Fala galerinha, Léo Giran aqui na área para mais um vídeo do Resenha Tricolor. Ó, vamos pra cima, hoje tem jogão e trago novidades pra você, tá? Marinho titular, Guzmán titular, Lucero titular. Vamos bater um papo sobre isso, tá? Sobre o time titular, sobre mudança de esquema, algumas coisas que eu apurei com vocês. Vou rodar a vinheta, enquanto eu rodo a vinheta você deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta. Você iria de Lucero ou você iria de Daverson? Comenta aí. Galera, que o jogo de hoje é importantíssimo para as pretensões dos dois clubes, tanto para o Fortaleza como também para o Juventude, que está numa situação muito parecida na tabela, um pouco melhor do que o Fortaleza, né? Lógico, quase nada melhor, né? Mas se o Fortaleza vence hoje, não só passa o Juventude, como também, opa, tira um pouco aquele sentimento de rebaixamento que ficou quando perdeu para o São Paulo dentro de casa. Dá uma, sabe, um suspiro. Ninguém sabe se é o suspiro da morte, mas é o suspiro. E logo depois tem um jogo em casa contra o Vasco, vira outra final. O jogo hoje é muito importante. Eu trago para vocês aqui algumas informações de que provavelmente Guzmán deve ser titular e Marinho deve ser titular, tá? Eu ouvi algumas informações que Marinho deve ter uma chance no time titular e ele está no time do Jogada. Olha, Juventude e Fortaleza. Deixa eu trazer aqui para vocês informações do jogo. Informações do jogo. Pera aí que eu trago já. Bocas de leite. Pronto, deixa eu só aumentar aqui. Já aumentei. Pronto. Tá? Juventude e Fortaleza para a Série A. Como chega o Tricolor? Até enganchou aqui, tá? O Tricolor até ensaiou uma pequena reação com a chegada do treinador Palermo, conseguindo 2 vitórias nos 3 primeiros jogos, mas não conseguiu sustentar o bom momento. Na rodada passada, diante de 35 mil guerreiros que foram ver aquela partida, perdeu para o São Paulo. Tá? Uma eventual derrota ou até um empate tornaria o cenário completo desastre para o Fortaleza. Tá falando de hoje. Afinal, o Juventude é o 18º colocado, tem 23 pontos e com uma vitória sobre o Leão saltaria para 26, abrindo 5 pontos de vantagem em relação ao time cearense. O atacante Moisés, que ainda faz transição após lesão na coxa esquerda sofrida em abril, meus amigos. Também ainda não volta a ser relacionado. Ao todo, 24 atletas foram convocados. Aí fala muita coisa aqui, como é que chega o Juventude. Mas eu quero ir para as escalações. Pronto, está aqui as escalações. Juventude entra no 4-4-2 com Jandrei, Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Everton. Jadson Kaique, Luiz Mandaca e Lucas Fernandes, Gabriel Tagliari e Gilberto. Tá aí o time do Juventude que joga no 4-4-2. Segundo aqui o povo, Fortaleza deve ser escalado com Breno, Eros Mancuso, Brits, Ávila e Diogo Barbosa. Pelo amor de Deus, Sacha, Matheus e Guzmán. Pikachu, Breno e Davidson. Léo, mas tu não falou que o Marinho ia ser titular? Cara, é uma informação que me passaram, não sei se é verdade. E aqui, ó, vou trazer pra vocês. Já aqui no time do Jogada, o time é diferente. Será que tiveram informações? Quem é que está com a informação certa? Qual time vai ser titular? O Povo ou Jogada? O time aqui no Jogada vai com... Olha isso, olha a diferença. Mancuso, Kusevich, Brits, já Ávila na lateral esquerda, não é o Diogo Barbosa. O meio-campo continua o mesmo, com Guzmán titular. E já no ataque sai Pikachu e Davidson, entra Marinho e Lucero. Léo, o que tu acha? Prefiro mil vezes eu prefiro esse time aqui do que o time do Povo. Jogada, pelo amor de Deus, que vocês estejam certo. Que vocês estejam certo. Bem na verdade, né, que independente do time que entra dentro de campo, o que a gente queria ver era uma postura, né? Realmente uma postura de um time que entenda que precisa vencer. Não vai pra lá jogar contra o Juventude achando que o empate é um bom resultado, porque o empate não resolve nada. Os clubes vão se afastar mais do Fortaleza. A zona de rebaixamento, galera, virou um verdadeiro Deus nos acuda pro Fortaleza.
Deus nos acuda. Por quê? Porque os times começaram a pontuar, os times de cima começaram a pontuar. Vamos ver como foi a rodada de ontem, se foi bom pro Fortaleza ou não, e eu já trago a tabela. A rodada de ontem, tivemos um resultado bom, né? O Fluminense venceu o Galo meio que se complica, apesar de estar na Sul-Americana disputando, tá se complicando no Brasileiro. O Inter venceu o Botafogo, gente. Esses times grandes vencem, eles não vão... eles podem até passar por um momento de dificuldade, mas eles vencem também jogos grandes. E o Fortaleza só vence quem tá lá embaixo, o Sport, Vitória, o Red Bull que pegou num momento difícil. Mas tá aí, o jogo do Atlético foi bom, o do Inter foi ruim, o Inter se afastou. O Inter não vai cair com esse elenco. Aí o Red Bull ganha o Grêmio. Eu tinha falado antes que quem ganhasse desse jogo não cairia mais. O outro teria que ligar um alerta. O Red Bull ganhou, tá? E o Corinthians ganhou do Mirassol. Outro que também se afastou dali. Os times que estão ali estão se afastando. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Vasco e Vitória, um dos dois vai vencer. Provavelmente o Vasco dentro de casa vence, o Vitória vai se afastar também. Bahia e Flamengo não importa. Ceará e Santos, um dos dois vai vencer. Se o Ceará vencer, escapa do rebaixamento de vez, acaba com as chances. E se o Santos vencer, também se afasta. Tá entendendo, galera? E eu vou trazer aqui pra vocês, a situação é tão difícil, tão difícil, né? Os times que estavam ali na frente da zona começaram a pontuar, que eu vou falar uma verdade pra vocês. Uma verdade dura, mas vou ter que falar essa verdade. Os 4 times, tô abrindo aqui a tabela, tá? Os quatro times que estão na zona de rebaixamento hoje estão virtualmente rebaixados. O Vitória tá numa situação, entre aspas, um pouco melhor. O Vitória só está... o Vitória tem 25 pontos, o Santos tem 28. O Vitória está a 3 pontos do Santos. Se conseguir vencer o Vasco, aí sim, o Vitória realmente entra na briga da parada. Mas Juventude, Fortaleza e Sport estão virtualmente rebaixados. O resultado que deve acontecer é o Vasco vencer o Vitória. O Vasco, que tem 30 pontos, vai a 33. E fica a 8 pontos do primeiro time da zona, o Vitória também não cai mais. Situação complicada, gente. Além dos times não pontuar, os times de cima da zona começaram a pontuar. Tá entendendo? Então, pra mim mesmo, ficou aí do canal pra baixo. Do 13º pra baixo, a briga. Lembrando, Vasco é um time que vai pontuar porque tem muita força em casa. Muita força em casa. Não faz um papelão que o Fortaleza fez em perder pro São Paulo, um time destroçado com um jogador a menos. Não faz esse tipo de papelão. O Vasco vai pontuar mais. O Galo não vai ficar perdendo, a não ser que ou o Galo ou o Santos despenque total para entrar e sair um desses da zona. A não ser. Muito difícil, sabe, galera? Fortaleza, Juventude, Sport, virtualmente rebaixados, precisam de uma loucura para conseguir escapar. Mas vamos torcer, pedir a Deus para Deus abençoar nosso Fortaleza, ele emendar uma sequência também e vamos ver o que vai acontecer. Peço a você que deixe seu like nesse vídeo, dê uma hypada se você ama o resenha e comenta qual vai ser o placar de hoje, quem vai vencer. Valeu, tamo junto. Fui!